Todos sejam bem-vindos ao Mercado de Alta, o mais novo podcast aqui da BP Money. Meu nome é Juliano Pássaro, eu sou repórter aqui da BP Money. Ao meu lado, Beatriz Pacheco. E também estou aqui com dois especialistas no mercado financeiro, mais especificamente fundos imobiliários. Marcos Corrêa, da Suno Research. Boa noite, Marcos. Boa noite, obrigado pelo convite. E também Rodrigo Zauner, aqui da SVN Investimentos. Boa noite. Fala, gente. Você retorna para falar obrigado pelo convite. De praxe. Sempre bom bater um papo aqui sobre o que a gente gosta de fazer. Bom, então a gente vai começar falando um pouco do mercado imobiliário como um todo. Desde disso tudo que a gente já está cansado, um pouco saturado de falar, né, de pandemia e tudo mais, mas acho que é importante dar esse panorama para depois a gente entrar mais nos temas mais atuais e também saber como é que está agora essa retomada do mercado imobiliário, dos fundos imobiliários, enfim. Vou começar falando então como é que está agora o mercado imobiliário e como que está com essa retomada da economia, com essa diminuída da Covid. Pode ficar à vontade aí. Pode dar bala que você vai complementar. Eu vou complementar, então. Não, beleza. Acho que, bom, a gente já tem 2 anos aí de pandemia, né? Acho que não sei se a gente pode efetivamente falar que ela um dia passou, né? É algo agora nosso. Mas olhando assim fundos imobiliários, olhando o mercado imobiliário, acho que a gente já pode sim falar que passamos por isso. Ainda tem um setor ou outro que ainda tem uma certa recuperação pela frente. Logística, por exemplo, tem ido super bem. Na verdade, durante a pandemia até melhorou por conta do e-commerce, por conta do aumento das vendas via internet. Então esse foi um setor que se deu muito bem, continua melhorando. A gente até imagino que vai se aprofundar no papo aqui, mas continua melhorando em várias vertentes, vários indicadores. Se a gente olhar em um exemplo que passou pela pandemia, mas ainda tem algumas coisas para melhorar, seria o escritório e também seria os de shopping. Ambos já estão em momentos muito melhores do que estiveram, shoppings obviamente, né, eles fecharam, mas já voltaram todos a pagar, já voltaram a reservar suas rendas, a vacância, a inadimplência, tudo começou a diminuir. Então acho que assim, a pandemia veio, foi um impacto muito grande, os fundos imobiliários já passaram, ainda tem pontos a melhorar, mas de uma forma geral, a gente enxerga que estamos para cima, pelo menos se nada de novo acontecer, a gente continua caminhando para cima. Então, vacância caindo, preços subindo, a gente consegue ver várias transações sendo feitas no mercado imobiliário, então estamos em um momento bom, é isso que eu posso falar para o momento agora. Show de bola. Vou só complementar, mas é exatamente isso. A pandemia ela acabou beneficiando, né? Porque hoje, se você vai classificar fundos imobiliários, você tem 2 classes bem distintas, que são FIIs de tijolo e FIIs de papel. Basicamente, são 2 classes bem distintas. FII de tijolo, realmente o e-commerce favoreceu muito a parte de logística. Se você olhar, logística começou a ter um aumento de vacância assim, pontual esse primeiro trimestre desse ano, mas não porque teve desalocação, mas sim porque teve um número de entregas muito maiores. Então o mercado entregou mais e aí não conseguiu ocupar o suficiente, aí a vacância acabou aumentando um pouquinho, mas foi coisa muito marginal, né? Você tem, por exemplo, até o limite de 15% de vacância em logística, o mercado ele roda bem, ele vai bem. A gente está na faixa de 8%. Então o mercado está muito aquecido de fato. Os fundos de papel acabaram sendo beneficiados indiretamente porque você teve na pandemia uma explosão do boom de commodities, você tem vários fatores que impactaram o quê? Inflação acabou explodindo os juros no mundo inteiro. E quem que foi beneficiado nesse momento? São os fundos de papel, que tem ativos de inflação mais ou CDI mais. Então, conforme você aumenta a taxa de juros ou aumenta a inflação no país, os fundos de papel são beneficiados. É o que a gente vê hoje, os fundos sendo negociados. É difícil você achar algum fundo abaixo da patrimonial de papel, assim. Acho que tem o BIM 11, que é um fundo de papel que está um pouquinho abaixo, mas todos estão negociando 105%, 108% da patrimonial. Porque você vai comparar com uma Selic, os fundos estão pagando bem. Tem fundo pagando 15%, 16%, 14%. O investidor, quando ele vai olhar com a Selic que vai para 12,75 agora, os fundos estão pagando mais, tem uma liquidez e tudo mais. Então, os fundos de papel também foram beneficiados dessa forma, né? E lajes e shoppings, obviamente, você tira todo o fluxo de pessoas do shopping, que é onde traz a renda para vendas, né? E geralmente os aluguéis de shopping, eles têm uma parte fixa, uma parte variável, que é de acordo com o faturamento daquela loja. Você tira essa parte variável e foi para o zero. Então teve muito fundo de shopping que para não explodir lá dentro, o que ele fez? Ele parou de pagar dividendos 4, 5 meses, pagava uma merreca no semestre, né? Que é a lei para imobiliária pagar 95% do lucro líquido oferido no semestre, né? A gente está mal acostumado como brasileiro de todo mês ter aluguel, mas não é essa a lei é semestral, né?
E ia pagar um pouquinho só para dizer que estava pagando, e eles conseguiram ir se renovando e tudo mais, e conseguiram ficar de pé, e agora você ainda tem um bom upside nessa parte de tijolo de shopping e lajes corporativas. Tem fundo negociando a 30% abaixo da patrimonial, com baixa vacância, 20% abaixo da patrimonial. Então tem boas oportunidades, por assim dizer, em tijolo. Agora, aproveitando que você falou de fundo de papel, fundo de tijolo, o fundo de tijolo eu acho que é um pouco mais fácil de entender, porque você tem o prédio, ou você tem o galpão logístico, e o fundo mesmo, a gestão, vai fazer o que você faria se você tivesse um imóvel. Mas no fundo de papel é um pouco mais diferente. Como que funciona os CRIs, assim, para quem é investidor iniciante, por exemplo, vai entrar na bolsa, como que essa pessoa vai entender o fundo de papel? De uma maneira assim mais simples. Vai falar? Não, posso falar. Acho que assim. Fala complementando. Não, o jeito que eu gosto de explicar para visualizar isso muito mais fácil, nada mais é do que um empréstimo. Então pensa que o fundo está emprestando dinheiro para alguém, ou para uma empresa, ou para um aglomerado de pessoas, se a gente vai falando, por exemplo, de um loteamento, né, uma carteira pulverizada. Então nada mais é do que empréstimo. Então quando você coloca o dinheiro em um fundo de papel, em essência você está investindo em crédito. Então o risco que você passa a ter ali dentro é o risco de crédito, é o risco de alguém não pagar. Então a gente fala que é o fundo de tijolo, é realmente imóvel físico, e o outro é um fundo de crédito. Então a forma mais fácil de você visualizar é isso, só que obviamente no meio disso, entre o fundo e o devedor, tem toda uma estrutura mais complexa, com garantias, fundos, a gestão, várias empresas, que não é só o fundo que está ali, tem securitizadora e mais um monte de coisa. Então, a forma fácil de explicar é que é empréstimo. A forma complexa, aí a gente gasta aqui umas belas horas para explicar, porque realmente tem muita coisa ali no meio. Exatamente. O que você falou é verdade, é mais fácil para a pessoa física no Brasil, porque ela se você pegar, acho que 80% da população mais velha já teve algum imóvel uma vez, ou a família já tem um imóvel, então assim, é mais fácil explicar. Só que para você precificar é um pouco mais difícil. Eu acho que, na minha concepção, o fundo de CRI é mais fácil, porque o CRI nada mais é que uma renda fixa. Então você sabe o valor justo daquela renda fixa. É muito mais fácil você ter esse valor. O imóvel, você depende de avaliações patrimoniais, localização, negociação de metro quadrado, você depende de atualização por índice de inflação nos aluguéis, então é mais difícil você precificar, é mais fácil o entendimento do que são os ativos, mas precificar o valor justo eu acho mais difícil, né? Então assim, tem essa inversão, né? É mais fácil porque tá lá, o cara vai e bate, enquanto o fundo de crédito não, mas você achar o valor justo daquele ativo é mais fácil no fundo de CRI. E os fundos de papéis são mais... eles rentabilizam mais do que os de tijolo ou não tem nada a ver? Nominalmente sim. Então, se hoje, mas depende do ciclo. Se você olhar assim de uma forma nominal, geralmente fundo de papel paga mais que fundo de tijolo. Tá? Quase sempre. Obviamente vai variar com a questão dos índices também. Mas qual que é a grande diferença dos dois? Isso é por tese, tá? Porque assim, a gente fala de inflação em fundo de tijolo, em tese, bons fundos de tijolos vão te entregar essa inflação ao longo prazo. Não é uma coisa mensal, não é uma coisa que você vai ver imediatamente, não é uma coisa que você pega o último rendimento e fala, não, a inflação é X%. É uma coisa realmente que a gente tem que olhar no macro. Mas por tese, que a gente tem fundos que não são tão bons, não vão conseguir te entregar, vão ter um mau desempenho. Mas dito isso, como que a gente vê? Fundo de papel, a gente tem lá o CRI, o ativo de renda fixa, que ele paga, por exemplo, o IPCA mais uma taxa. Então a taxa é fixa, a taxa é aquilo, mas aquela porção do IPCA é a variação do IPCA. Então o IPCA subindo, descendo, subindo muito, subindo pouco, vai variar esse pedaço do IPCA no CRI e eventualmente o fundo vai distribuir aquilo para o cotista através do rendimento. Então por isso que eu digo que nominalmente o fundo de papel tende a distribuir mais que o fundo de tijolo. Só que no fundo de tijolo não é tão óbvio essa parte da inflação. Então, em tese, ela é carregada. O patrimonial valoriza. Ou quando um fundo vende o imóvel, que a gente está vendo várias vendas agora, esse retorno volta para o cotista. Então, é um pouco mais complexo. A gente precisa olhar numa área mais temporal, assim, maior. Mas pensa que o fundo de tijolo ele te entrega a inflação no longo prazo. O fundo de papel ele te entrega de uma forma imediata e cria uma obrigação de você ter que reinvestir pelo menos essa porção da inflação para que seu patrimônio continue crescendo, porque o valor patrimonial de um fundo de papel também, em tese, ele é mais estático. Pode ter uma variação ou outra, mas no geral não muda muito. Então é mais por essa questão da inflação e de comportamento que há essa diferença no rendimento.
Exato. E tem um fator importante, quando eu comecei a usar FII, assim, você não coloca isso na conta, mas depois você fala, nossa, faz muito sentido, que é o seguinte, todos os fundos de tijolo, eles são comparáveis com um título público de um prazo de 5, 8 anos, basicamente, né? Então você pega ali, a gente está em 2022, você vai pegar talvez uma B26, uma NTNB 26 e NTNB 28 para fazer o comparativo. E todos os fundos, quando você vai olhar as análises macro, eles estão operando com um prêmio de 3%, 2% acima de prêmio. Você fala, mas como assim? Se ele pagar 8% de yield e a NTNB também pagando inflação mais 6%. É exatamente isso. Quando você tem um título de renda fixa, o que acontece? A inflação ela é ajustada no preço, no valor patrimonial, por assim dizer, ela é ajustada no preço unitário. Só que o que é pago de cupom no semestre, por exemplo, não é a inflação mais 6 dividido por 2. É só os 3% em cima de 1 mais inflação. Então, se você pegar uma NTNB, vamos supor que a inflação deu 10 e você comprou a inflação mais 6 de rentabilidade, você comprou R$1.000. Vai em 6 meses, que a metade vai te dar 5% de inflação, supondo que seja, né, igual. Então, de 1.000 vai para 1.050 e você vai receber um cupom de 3 em cima de 1.050. Você não vai receber os 50 mais os 3. Porque você só vai receber a parte de inflação de fato na amortização lá na frente. Que é por isso que os fundos de tijolo são comparáveis com as NTNBs e você olha, você sempre vai ver que tem que ter um spread a mais. Tem que ser NTNB 28 mais 2% o prêmio dos FIIs. E a pessoa física no Brasil, ela não põe isso na conta, ela não põe o fator inflação na conta do cupom do dividend yield. Ela fala, pô, tá me pagando 8, com a Selic a 12, pô, pra que eu tô nesse fundo? Eu vou para Selic, eu vou para CDI, eu vou para fundo de papel, né? A gente como assessor, a gente apesar de gostar muito de fundo de tijolo, achar um momento extremamente propício, eu sei que o curto prazo pode ser até um pouco pior para o fundo de tijolo, pode até cair um pouco mais. Então, às vezes, para não causar estresse no cliente, eu prefiro colocar no fundo de CRI tranquilo e ir comprando com os dividendos e comprando fundo de tijolo e montando posição, porque se agora está barato, se cair mais vai ficar mais barato. Se a pessoa fiscal não põe isso na conta. É a mesma coisa você virar para ela e falar assim, você tem 2 imóveis idênticos, um está sendo vendido por 1 milhão, o outro por 800 mil, qual que você vai querer comprar? Ele fala, pô, 800 mil? Por que ele não faz isso com o fundo imobiliário? Se o fundo que você pagou 900 mil, ele está sendo negociado a 800 e os fundamentos são exatamente idênticos. Tem uma inversão na cabeça do brasileiro que é um negócio engraçado. Essa marcação, essa negociação, né, como ela fica na cabeça do brasileiro, quando cai ele vende, quando sobe ele quer comprar. Ou seja, ele está comprando imóvel caro e vendendo imóvel barato. Eu acho que tem uma grande dificuldade na cabeça do investidor, que é bem isso que ele falou, que no tijolo, para você realmente investir no tijolo, comprar quando ele está mais barato, quando ele está mais descontado, você tem que ter essa visão de longo prazo. Você tem que ter noção que você não vai comprar agora e já no mês que vem vai ter aquele super lucro, aquele super rendimento, aquela super valorização. Você tem que pensar no longo prazo. E a pessoa tem dificuldade de ver esse longo prazo. Já no fundo de papel, você tem um curtíssimo prazo ali. Porque ele fica fácil de você precificar, né? Ele fica fácil de você... Exato. No mês seguinte você já vai receber aquele dividendo alto lá. Então, o investidor ele fica olhando, para que eu vou comprar um fundo de tijolo que está me pagando ali 8% ao ano, por exemplo, se eu tenho um fundo de papel aqui que está me pagando 14, 15, 16%. É difícil enxergar isso, mas se você faz essa comparação em uma margem muito maior de tempo, você vê que bons fundos de tijolos vão te entregar um excelente retorno. Exato. A gente teve, por exemplo, agora nessa semana passada, fundos que fizeram vendas com tiro de 20 e poucos por cento. Então, existem retornos interessantes em tijolos, mas não são tão óbvios que nem os de papel que você está ali no mês a mês vendo já entrando. E uma coisa interessante é que assim, o investidor do fundo de papel, a minha carteira hoje de FIIs, minha carteira é 40% fundo imobiliário, eu tenho desses 40%, 35% em fundo de CRI hoje. Mas o que acontece? O investidor, quando ele olha, ele vai falar, pô, a inflação deu 1, o fundo é inflação mais 6, ele vai me dar 1 mais meio, ele vai me dar 1,5 no mês. O fundo geralmente paga próximo a isso, mas ele não paga porque ele recebe a inflação, porque ele tem renda fixa lá dentro. Ele não vai receber a inflação daquele cupom de renda fixa. Esse 1% ele paga ele sempre deixa uma margenzinha de caixa lá dentro, ou ele faz giros de papel lá dentro para gerar esse 1% de yield e pagar o cotista. A inflação continua lá dentro. Entendeu? São raros, eu já vi alguns ativos onde a inflação é carecada no mês. São raríssimos. Você tem 1 ou 2 ali, mas a maioria não paga, a maioria vem do giro do gestor. Ele faz os ativos, ele compra a oferta, ele vai numa oferta mais restrita, teve um fechamento de curva, ele vende com ágio, embolsa aquele ganho de capital para conseguir distribuir no mês aquela inflação inflação mais 6 ao ano, inflação mais 7 ao ano, entendeu? Então,
que é o que na renda fixa você não recebe direto. Então tem aquela falsa impressão de que o nominal é muito mais alto. Mas o que acontece? Ele não coloca na conta a inflação nos fios de tijolo, no ativo em si. Entendeu? E aproveitando que a gente está falando de inflação, dos títulos que são atrelados, vocês acham que tem algum impacto, que pode ter algum impacto nos investidores de fundos imobiliários, essa alta da inflação, alta da Selic, o pessoal migrar para a renda fixa e acabar saindo de fundos imobiliários, ou alguma coisa não tem muito a ver com a outra, e quem é de fundos imobiliários vai continuar preferindo ficar em fundos imobiliários e quem é da renda fixa? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, assim, porque a única coisa que o investidor precisa ter em mente é o quê? É a volatilidade, a oscilação de preço, né? Só que assim, vai ter uma notícia ano que vem que vai impactar muito o mercado, que vai ser o quê? Todos os tipos de renda fixa de crédito privado vão ter que ser marcados a mercado. Ou seja, sua renda fixa lá, a inflação mais 7 que você comprou de Taesa, vai oscilar como se fosse uma curva de juros, vai oscilar como se fosse uma ação. Obviamente, com menos volatilidade, mas vai oscilar o preço. Então, na minha concepção, eu acho que FIIs, cara, vão ter FIIs de CRIs principalmente, ou FIAGROS e fundos de evento incentivado, vão ter uma demanda, uma inserção de capital muito grande, porque, se eu vou ficar numa renda fixa sendo marcado a mercado, porque eu não vou pro FII que eu vou receber todo mês, o gestor, cara, consegue gerar o cupom, consegue gerar os ativos, pagar dividendo, a liquidez é maior, né? Então, assim, eu acho que se realmente isso daí for acontecer, vai ter uma migração forte, mas isso por uma metodologia de mercado. E o que você falou de juros é muito verdade. Só que o que acontece, eu falo brasileiro porque assim, a inteligência financeira do brasileiro a gente não tem. Eu aprendo a porra da mitocôndria na escola, mas eu não aprendo a investir meu dinheiro. Cara, é surreal isso, entendeu? Eu não aprendo onde investir meu dinheiro, mas eu aprendo que a mitocôndria lá gera energia. Beleza. Acho que a gente reteve a mesma coisa da aula de biologia. A mesma coisa que eu lembrei foi esse negócio. E genética, que eu gostava porque era como. Mas até perdi o fio da minha... Então, mas o que acontece? O brasileiro, ele começa a caminhar para o ativo quando as coisas já estão acontecendo. Ou seja, ele vai começar a ir para crédito agora para FIDCRI, com a Selic é 12. Só que agora os fundos estão mais caros. Eu, quando estava lá, quando os juros, tinha a previsão dos juros ir para 6, 7, eu falei, putz, será que esses juros vai ficar nesse patamar? Bom, a 6, 7, um ativo a CDI mais 4, você tinha fundos com carrego CDI mais 5, CDI mais 5,5, muito forte. Você não encontra isso numa renda fixa. Falei, cara, vou começar a comprar agora. Aí comecei a comprar. Aí o que aconteceu? Se ele começou a subir, teve demanda, o preço subiu. Se o preço sobe, o teu yield cai. Hoje o mesmo fundo que eu comprei lá com carrego de CDI mais 5,5, 6, está pagando CDI mais 3. Entendeu? É só você olhar o que aconteceu com os fundos do Kinea, o CDIzado do Kinea, o próprio Rizag, o Rizaquim, que são fundos, o Vegir. O Vegir é um caso claro da Valora. Cara, a cota foi lá para baixo, porque o CDI estava 2 mais 4 dá 6, e aí os fundos de tijolo estavam pagando um yield maior. Então, quando o juros está muito baixo, os fundos de tijolo pagam um yield maior. Só que o CDI começou a subir, a compra do papel foi lá em cima, explodiu. Tanto que o fundo fez uma oferta agora nova. Entendeu? Por quê? O preço puxou, ele conseguiu fazer uma emissão num preço justo para não ter que emitir abaixo da patrimonial e tudo mais. Então, o brasileiro tende a sempre pegar o atraso. E quando você precisa do dinheiro dele, que você quer que ele compre aquele ativo porque está barato, ele fala, mas agora está muito ruim. Eu falei, cara, então, mas você espera que o mercado fique barato com notícia boa? Isso não vai acontecer nunca, meu irmão. O mercado vai ficar barato com notícia ruim. Pandemia, greve de caminhoneiro, impeachment, pauta lá do Congresso de tributação de dividendo de fundo imobiliário. Cara, aquilo ali, pra mim, cara, foi o maior buy opportunity que teve nos últimos tempos. Cara, teve FII que eu cheguei a fazer 10% de um dia pro outro, de sexta para segunda. Entendeu? Não é que era óbvio, mas se você raciocinar as coisas, você fala, cara, não faz sentido, vai cair. Esses dias eu estava vendo uma live que o professor Barão, não sei se eu podia falar, mas o professor Barão disse que em algum momento poderia existir essa tributação de dividendos ainda. Tipo, não agora, no curto prazo, mas em um dia poderia acontecer. Se isso viesse a acontecer, seria tipo meio que o fim dos fundos imobiliários ou ainda tem muito espaço? Vai ter aquele... vai ter aquela turbulência inicial, mas assim, o produto do fundo imobiliário é extremamente mais eficiente do que, vamos lá, fundo de tijolo, você investe em imóvel, é muito mais eficiente do que você ir lá e fazer isso daí, você mesmo. Fundo de papel é muito mais eficiente do que você comprar CRI direto. Muito mais pulverizado, menos arriscado. Você tem acesso a produtos melhores, a taxas melhores, a gestão sabe criar coisas melhores ali dentro, do que você pegar o que sobra para você comprar você mesmo. Então assim, é um produto muito mais eficiente.
Outro ponto é que é um produto que de fato fomenta a indústria. Então não é eu e você trocando dinheiro aqui, é um dinheiro que não vira nada. Não, é um dinheiro que é inserido na economia. Então os CRIs são financiamentos do mercado imobiliário. Os bancos não fazem, esse é o ponto. O banco não faz. Se morresse a indústria de FII, cara, ia ter um pandemônio assim, um caos generalizado. Porque se você pegar tudo aqui, cara, o que o FII financia é muita coisa. Muita coisa do lado corporativo, é muita coisa. Então é positivo para o país ter esse produto e incentivar esse produto. E ter a isenção é um incentivo. Benefício. Então assim, pode acontecer? Pode, está dentro do universo de possibilidades. Já foi tentado várias vezes no passado, eu perdi a conta, 3, 4 vezes. Eu lembro que começou em, acho que se não me engano, dezembro de 2016 com o Romero Jucá, o senador, ele colocou essa pauta aí. Se eu não me engano foi isso. 2016 que eu pesquisei, né? Desde quando tem a pauta do... então assim, é um negócio que vai e vem. Veio mais uma vez, não foi. Pode vir várias outras vezes, pode então acontecer. Não tem como saber. Brasil e política é difícil saber também. Mas assim, se por acaso passar, você acha que vai morrer o produto? Não, acho que não. Ainda continua sendo um produto muito bom. A isenção é um dos benefícios, é uma das qualidades do produto. Mas, convenhamos, vai ter que ter um ajuste em termos de cotação para ficar alinhado. Porque do dia para a noite, se você perde, por exemplo, 20% da sua renda, aí você vai começar a comparar com outros produtos que você tem por aí, pode não fazer sentido. Então, provavelmente acontece uma debandada, muita gente vai vender, cotações vão cair e o preço vai se estabilizando até a gente ter algum patamar que continue fazendo sentido você comprar fundos imobiliários e ter uma rentabilidade condizente com isso. Então, se vai acabar? Não. Acho que não. Mas, assim, pode ter uma turbulência caso passe. Exato. E assim, eu falei com alguns, né, eu lembro que na época eu liguei, acho que sabe, com uns 15 gestores quando saiu essa pauta, e o mais bizarro foi que a pauta foi incluída na sexta de manhã, assim, cara, foi um caos, assim. E aí eu comecei a fazer o raciocínio, eu falei, cara, beleza, vamos supor que tribute os FIIs de crise, ou seja, o que o mercado sempre fala, o que o governo sempre fala, não, a gente tem que beneficiar e fortalecer os pequenos investidores, você vai estar ferrando o pequeno investidor, porque quem compra FII de CRI é quem não consegue comprar o CRI direto, em tese. Ou seja, você vai estar ferrando o pequeno investidor e não ferrando o grande investidor. Aí você fala, pô, se eu vou tributar um FII de CRI, por que eu vou deixar o CRI ainda como estrutura isenta? Aí você vai ter que tributar o CRI. Porque, cara, é basicamente a mesma coisa, certo? Beleza. Aí se eu tributar o CRI, em tese eu tenho que tributar o CRA também, porque a única coisa que muda de um para o outro é o lastro, porque a entidade legal, né, o pacote é a mesma, a estrutura é a mesma. Aí beleza, aí você começa a pensar, fala, beleza, quanto que o governo ia ganhar de imposto tributando os dividendos de FII? Cara, merreca, zero bosta. Merreca. Se você tributar CRI e CRA, qual que é o outro instrumento parecido, com a única diferença sendo o emissor, com CRA e CRI? LC e LCA, certo? Então você, em tese, teria que fazer uma tributação LC e LCA, para ficar fair, né? Você vai tributar aqui, você tem que pegar toda a cadeia. Quem que são os maiores captadores de LC e LCA hoje no mercado? Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são bancos? Perfeito. Então, na minha concepção, o que eles vão perder, tendo que perder de captação nesse produto ali, por tributar dividendo de FII, não justifica a arrecadação que eles não têm no FII. Eu falei, cara, não faz sentido esse negócio passar. Tipo assim, sem contar que você vai estar penalizando o governo, você vai estar penalizando possíveis captações ali dos bancos estatais, cara, você vai acabar ferrando outras coisas. E realmente não passou. Não sei se esse raciocínio vai perdurar por mais tempo, ou se vão inventar alguma coisa. Cara, aí eu já não sei, mas é uma pauta que já vem há uns 6 anos, aí, 6, 7 anos, que já vem vindo, vai, volta. E assim, eu não vejo muito sentido de tributar, porque senão você vai ter que tributar o CRI. Então, cara, não sei se faz muito sentido, entendeu? É uma pauta que na minha cabeça Um ponto positivo, pelo menos, que ajuda a gente a ter mais fé de que isso não vai passar, pelo menos no curto prazo, é que, nasceu o FIAGRO. FIAGRO, produto muito parecido com o fundo imobiliário, estruturalmente falando. Que até hoje eu não sei porque demorou tanto para sair, porque é igual. É praticamente igual. É igual o FII de CRI, mas... Pô. E assim, da mesma forma que eu falei que o fundo imobiliário fomenta o mercado imobiliário, o FIAGRO é o mesmo conceito para o agronegócio. Tinha acabado de sair, lançamos FIAGRO. Aí vem essa pauta de tributação. Exatamente. Só que o FIAGRO está junto com o fundo imobiliário na lei, até no imposto de renda também. Então eles estão muito juntos. Pô, você vai lançar o FIAGRO, produto para fomentar o agronegócio, para eventualmente, logo após você tributar o FIAGRO, então você incentivou 2 meses e pronto, acabou a brincadeira. Não faz sentido.
Então o FIAGRO fortalece mais o argumento de que a gente vai continuar tendo essa isenção. É uma certeza? Não sei. É uma garantia de fato para sempre? Não sei. Mas deixa o argumento mais forte. Então, pelo menos por um tempo a gente deve ficar tranquilo quanto a isso. Mas de novo, no futuro a gente nunca sabe, né? Então, eu estava falando, acho que foi com você que eu pedi para falar dos shoppings, né? Que teve a aliança com a BR Malls. E aí eu queria saber, tipo, qual que era a diferença entre investir em um FII de shopping e em uma empresa que gere vários shoppings também. Aí, indo para o outro lado, quando você vê uma empresa, você tem que olhar os indicadores, né? EBITDA, lucro líquido e tal, fora os negócios da empresa, né? Tipo, você tem que saber se ela é de varejo, você tem que saber sobre marketplace, você tem que entender bastante o negócio. No fundo imobiliário, o que você olha quando você vai investir, por exemplo, você vai investir num fundo imobiliário de shopping? Você tem que olhar mais a operação dele em si, ou você também tem que saber do negócio, o que ele tem de loja, é diferente, como que é? Esse produto foi pra você? A gente tava... Eu posso falar, mas esse cara ele mandou, fui mandando áudio no meio da academia, então talvez eu vou falar, talvez eu não falar direito. Mas assim, o que eu olho em FII, né? Vamos lá, FII de tijolo, eu olho muito localização dos ativos, eu acho que isso é um fator muito importante, tem até o pessoal brinca, né, que fundo imobiliário de tijolo é location, location, location. Eu não acho que é só location, 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 mas eu acho que o fator preponderante é location. Exemplo, o XP Macaé. Tudo bem, o XP Macaé é um case que tem um imóvel em Macaé que era alugado para a Petrobras. Cara, em Macaé só tem a Petrobras. Ela saiu, vai enfiar quem lá dentro? Então é um caso onde, que não é um estilo de FII que eu gosto muito, né? Unilocatário e unimóvel. Eu não sou muito fã, unimóvel e unilocatário, eu não gosto muito, né? Dá uma cagada, fundo vai pro saco. A ideia dos... ou dá muito certo ou dá muito errado. Não tem como meio. Eu não sou tão fã, tá? Mas ele tem clientes que gostam. Então é um caso onde location importa. Porque você não tem outra empresa ali para tomar aquele imóvel. E o fundo tá lá. Vai vender para quem também? Então é um caso onde localização importa muito. A gestão, da XP, do Carras, cara, sou fãzaço do Carras. Sou fãzaço. Puta gestor animal. Mas aí a gestão deixa de importar, vai importar a localização, vai fazer o quê aquilo ali? Não consegue vender, porque quem que vai comprar? É difícil, né? Então, assim, para mim, localização e gestão são fatores muito importantes. Por exemplo, se o gestor consegue girar os ativos no portfólio, fazer venda da ganho de capital, o Terrax fez uma operação, cara, maravilhosa dentro dele. Assim, eu tô falando de alguns FIIs, mas, cara, vou dar o disclaimer, né? Não é indicação de compra, são exemplos que a gente vivencia no dia a dia, que você vai lembrando e vai comentando. Cara, ele chegou a fazer uma operação que ele não desembolsou a operação e botou, sei lá, X% de ganho de capital, ou seja, ele comprou o ativo... E não foi pequeno. E já foi, sei lá, foi 250 milhões, eu não lembro de cabeça, foi assim, foi um ativaço, cara, grande, era representava um PL grande do fundo. Ele comprou o ativo sem ter o capital, já com o ativo vendido, fez a transação, já enfiou o ativo no bolso e acabou. É como se ele tivesse pego um FII de corretagem imobiliária. Ele achou o comprador vender, como você fez isso, descasou, sei lá, pouco tempo. Então, cara, isso mostra uma capacidade de gestão do cara que está lá dentro muito forte. Você sabe que o cara sabe fazer aquilo ali, né? Teve o Davino que fez uma venda boa, teve semana passada, teve um da Credit Suisse? Do Credit, teve também no HGLG, no HGLG teve uma venda boa também, até que o yield deu um carrego maior no curto prazo. Então, assim, você gostar do gestor, né, entender, conversar, o gestor ser aberto. Eu, por exemplo, eu converso geralmente a cada 1-2 meses com 60, 70 gestores. Cara, que são gestores quem que vai estar na carteira recomendada da gente? Quem que vai ser? São esses caras. Porque se der alguma coisa dentro do fundo, você ligar na hora pro cara e falar, cara, o que está acontecendo? Me explica. Cara, é isso. Quer fazer um zoom dos teus clientes? Vamos. Meu cara se dispõe, vai lá, tranquiliza, fala, cara, realmente foi isso que eu... Entendeu? Então você ter essa tranquilidade, saber que o cara é um gestor bom de mercado conhecido, isso dá conforto, né? Então, para mim, é muito isso. Eu olho muito o yield, cara. É óbvio, o yield eu faço muito um comparável intrasetorial. Vou pegar os fundos de shopping. Cara, quais fundos ali estão relativamente descontados em relação ao patrimonial com yield interessante? Então, eu olho o yield versus VM sobre VP. Eu pego uma região ali que eu gosto de operar. Tem fundos que às vezes estão muito caros, tem fundos que às vezes estão muito baratos com yield baixo. Então, se ele ganhar
Se a cota subir, o yield vai ficar mais baixo ainda. Puta, acho que o mercado não vai... Então esse fundo provavelmente não vai ter ganho de capital. Ele vai demorar a ter ganho de capital. Vou esperar um pouco. Então tem sempre uma área ali, né? Uma área que a gente gosta de olhar os fundos, né? Então eu olho muito dividend yield, né, no gráfico com VM sobre VP, gestão e localização. E FII de CRI, para completar, assim, eu olho, cara, os CRIs que estão lá dentro, nível de garantia, né, CRI, a gente tem um indicador que a gente chama de LTV, que é Loan to Value. Então, para mim, Loan to Value bom é abaixo de 70%. Ou seja, para cada 0,70 emprestado, você tem R$1 de garantia. Então, acho que você vai dar 1,4, né, então para cá você tem 40% de margem de garantia. Então, eu gosto de 70 para baixo, eu acho um nível bom de LTV. Eu olho taxa de carrego, eu olho concentração, né, eu olho a condição dos ativos que estão lá dentro, dos CRIs, né, é uma análise que você faria como se fosse aplicar no CRI de crédito. Olhar a LTV, os ativos, quem que é o devedor, qual que é o rating da emissão, duration da emissão. Eu tendo às vezes a comprar fundos de crédito com duration um pouquinho mais curto de carteira, porque o risco também foi menor, né, o prazo médio da carteira é menor. Então, são alguns indicadores que eu gosto de olhar ali. Eu vou aproveitar que o Juliano falou daí da fusão da BR Mosco Alliance e querer entender, né? Porque na verdade o mercado, alguns setores do mercado estão aquecidos, né, para fusão, né? E a gente está vendo também algumas aquisições, principalmente agora no setor de shoppings, o varejo viveu um pouco isso aí em 2021. Os FIIs ficaram felizes, assim, parece que os gestores começaram a se animar com esses anúncios, mas existe algum desafio para essa gestão, algo que você precisa ficar atento com essa, de repente, concentração do mercado, né? Ou então, na verdade, que tipo de oportunidades que vão nascer com isso? Me preocuparia a concentração em maus gestores. Isso me preocupa. Se você concentra, você pega alguns fundos ali, sei lá, pegar um exemplo, pegar o pessoal da Red, eles têm, né, o fundo de shopping, que foi o primeiro fundo de shopping do Brasil, que é o HGBS e tal. Se eles eventualmente fizessem... Eu não lembro de ver fusão de fundo imobiliário, né? Geralmente a galera que faz compra e toma gestão, né? Isso eu já vi, eu nunca vi fusão. Mas assim, se for uma fusão de bons gestores, cara, o cara também tem uma cara ali no mercado, né? E outra, muito fundo imobiliário conversa entre si. Então, por exemplo, se você pegar alguns fundos imobiliários, você tem outros institucionais, tem outros fundos imobiliários que segura a cota desse cara, no secundário para a cota não sofrer. Então você tem aquela troca de figurinha entre os próprios gestores. Isso existe, né? E é uma coisa que, pô, né, alimenta o mercado. Agora, se for mau gestor, é um pouco mais complicado, né? Assim, eu já não gosto muito... Vamos supor, você tem um fundo bom que não é tão grande, é um fundo menor e é comprado por um mau gestor. Eu tendo a não querer ser a cobaia do cara. Eu tendo a querer sair do fundo. Falar, cara, como acontece com, às vezes, fundos de investimento. Puta, troca a gestão, sai uma galera da gestão e tal. Você fala, cara, se vai continuar bom ou não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que seja o melhor fundo da indústria. Só que eu não quero ser cobaia. Eu prefiro sair, ver o que vai acontecer e depois a gente coloca, vamos ver como é que é a gestão e tudo mais, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade também porque a gente está vendo a alta de juros, começou e a gente não viu um impacto tão grande como a gente viu lá atrás em FIIs. Você pegar, por exemplo, 2014, 13, cara, sofrendo pra cacete. 2008 sofreu muito. Uma que tinha um número de cotistas minúsculo na bolsa, hoje já passou de 1 milhão, acho que, de imobiliário da bolsa, mais de 4 milhões e meio, se não me engano. Você tem um crescente número muito forte ali. Então você não viu, né, os fundos imobiliários caírem tanto como caíram nas outras vezes que aconteceu isso, juros para cima, tudo bem. Sempre tem alguma coisa que a gente fala que é uma condição diferente, né? Toda bomba é uma condição diferente. Mas eu não vi um impacto tão grande. Então eu acho que o que animou os gestores é, pô, o pessoal está tomador. Tanto que a gente passou um período sem emissão, tinha, sei lá, 2 emissões a cada 2, 3 meses e tal. Agora tem uma porrada de fato relevante. Tem uma planilha que eu acompanho ali, eu não sei quem alimenta, cara, já tem uma porrada de fundos já fazendo emissão. Entendeu? Porque os preços estão dando uma voltada e tudo mais. Então, eu acho que a galera está se animando por isso, porque vê que o mercado está buscando mais informação, a pessoa física está indo atrás de informação, né? O mercado de assessoria, a consultoria acabou ajudando muito isso, porque em vez do cliente ir lá e vender, ele vai perguntar para o consultor, falar, cara, e aí, o que você acha? Pô, eu acho isso, tá, pô, beleza, estou confortável. Né? Então você vai mudando um pouco o comportamento, isso aí vai acabando animando os gestores porque eles conseguem fazer novas emissões. E aí com novas emissões ele diversifica mais o portfólio, pulveriza mais, diminui o risco, aumenta a liquidez.
Isso é importante também. Então, acho que é um pouquinho, minha visão é um pouquinho disso. Não sei se peguei muito o que você perguntou aí, mas era por aí. Assim, agora, acho que a checkmate todo mundo está falando agora do setor de shoppings, porque a retomada, eles estão reportando bons números de dividendos. É a hora de comprar fundos com tijolo nesse setor. Acho que, assim, é um momento ótimo para fundo de tijolo. Isso é fato. A gente vem de um cenário negativo, onde muitos reduziram, vários indicadores positivos, como o próprio dividend yield, e eles vêm melhorando. Um ponto interessante que ele mencionou sobre a questão de tivemos várias crises ou vários momentos negativos é que hoje a gente tem fundos imobiliários com uma musculatura muito maior. A gente tem uma qualidade muito maior. Então, uma capacidade de passar por momentos difíceis muito melhor. Então, tendo essas várias quedas que a gente teve recentemente e mantendo a qualidade e aumentando o rendimento, traz um cenário ideal para o investidor olhar, acho que é o momento de eu comprar. Já foi ótimo, já teve momentos melhores, a gente já teve algumas quedas aí recentes, mas continua sendo um momento ótimo para praticamente qualquer fundo de tijolo. Óbvio que existem alguns setores melhores do que outros, tem alguns bem pequenos, assim, tipo hotéis, que vivem um desafio muito difícil, mas no geral é um momento muito bom. Falando em fundo de shopping especificamente, isso daí é um negócio interessante até de quem estiver ouvindo e assistindo, ler relatório gerencial de fundo de shopping. Você vai ver que praticamente em todos, pelo menos nos principais, o gestor vem reportando. Estamos batendo números de 2021, 20 ou até 19. Então, sim, estamos numa crescente do setor de shopping. A gente consegue ver que depois da queda a praticamente zero de rendimento de fundo de shopping, eles vêm gradativamente subindo e bastante, e até superando números passados na época boa. Então eu vejo o setor de shopping como um ótimo setor e até se sofisticando um pouco mais, né? Porque antes a gente não tinha alavancagem assim em fundo de shopping. Hoje você vê vários fundos comprando alavancados. Até 100% alavancada a compra. Então é um setor que já era muito interessante e vem ficando mais ainda. Então eu acho bem bacana esse setor assim. Aproveitando. Não, pode falar. Para mim, as grandes oportunidades realmente para ganho de capital, para valorização patrimonial de capital, são lajes e shopping. Eu acho que shopping voltou um pouco mais rápido que laje ainda está um pouco reativo, então acho que na laje você ainda tem uns descontos maiores, né? Mas eu vejo grande oportunidade. Hotéis realmente é algo assim, cara, que tomar muito cuidado, porque você não tem muito fundo, né? Mas assim, é algo complexo, delicado, né? Fundo de hotel. E acho que uma classe que a gente não falou até agora foi os FOFs. Você tem ótimos gestores com fundos muito bons, só que o FOF ele tem um grande... Para mim, o único problema é o passivo dele. O que é o passivo? Quem são os cotistas? O FOF, é muito difícil você ver um institucional que compra um FOF. Porque o FOF você vai estar pagando o gestor para escolher o fundo. O institucional sabe fazer isso. Ele não vai pagar o gestor. Então, quem são os cotistas do FOF? É 100% pessoa física. Então, geralmente, o FOF é o primeiro a sofrer numa porrada e o último a voltar. Porque a pessoa física ela fica machucada. Aí ela não volta a comprar FOF, ela vai comprar outro, sim, entendeu? Então acho que tem FOFs muito descontados, negociando 88, 85 da patrimonial, cara, bons gestores. Você tem pessoal do Macau, Nave, Capitânia, você tem pessoal da Red Grifo. Então assim, você tem vários fundos que estão bem descontados, cara, que pagam yields bem atrativos. E quando esses fundos de tijolo voltarem, cara, isso daí vai andar bem, porque parte do FOF do dividendo vem do ganho de capital e parte da renda. Essa parte de ganho de capital está estagnada, porque os fundos não conseguem girar a carteira, porque os fundos que eles compraram estão abaixo da cota que eles entraram, então eles estão esperando. Quando esses fundos começarem a voltar, eles vão começar a girar. E aí vai voltar as emissões, e na emissão você consegue fazer arbitragem. Aí eles vão começar a pagar um dividend yield mais alto. Só que qual que é o grande problema hoje, que eu vejo da parte educacional de você indicar um FOF, um shopping ou uma laje operativa. Se você falar que está barato hoje, o pessoal fica na cabeça dela e fala assim, não vai cair mais. Daqui para frente só vai subir, porque está barato. Só que pode cair mais 10. E aí vai estar mais barato. Só que a pessoa física, ela dá aquela panicada. Porra, podia ter esperado. Não, compra mais. Então, por exemplo, estratégias que a gente segue, a gente faz uma carteirinha, compra um ou outro fundo de tijolo, pega uma carteira mais de CRI, tudo mais pulverizado, e com os dividendos dessa carteira de CRI tudo mais, vai comprando mais tijolo. Cara, se fazer um carrego a médio e longo prazo, cara, para mim, fundo imobiliário, se você for carregar ele, os fundos são janelas de 3 a 5 anos. Se você for fazer arbitragem no secundário, tudo bem. Aí acho que você vai olhando de, 5, 6 meses, você consegue fazer uma arbitragem, quando tem uma emissão nova.
se você for carregar, é de 3 a 5 no mínimo, que é o ciclo imobiliário no Brasil, cara. O ciclo imobiliário, se você olhar, o ciclo é mais ou menos isso, 3 a 5 anos, o ciclo agro é 4 anos, então o ciclo de pecuária, né, são 4 anos, então os ciclos no Brasil, eleitoral é 4 anos, então os ciclos são nessa faixa. Só que, posso numerar na mão os clientes que não chegaram para mim no começo e falaram, não, vamos alocar para longo prazo, acho que 6 meses eu não pretendo usar o capital. Então, na cabeça do investidor, longo prazo são 6 meses. A gente tem um mau costume, o Brasil tem um mau costume. Eu falo brasileiro, mas eu, antes de entrar no mercado financeiro, antes de trabalhar com investimento, assim, eu tinha esse mau costume de achar que o longo prazo eram 6 meses. 6 meses de lock-up sem mexer no meu dinheiro, é muita coisa, não dá. Não tem como, entendeu? Então, é o que a gente sempre fala assim, é muito educacional. Né? O acesso à informação ajudou muito, penaliza algumas horas, porque tem muita informação cagada, muita informação errada, né? Mas ajuda muito. Né? Até o Thiago Reis ele fala, cara, eu sempre fui contra a day trade, mas eu comecei a ser menos contra agora. Depois de uma conversa que ele teve com o CEO da B3, porque ele fala que o day trade é a porta de entrada do investidor na bolsa. Depois que ele se ferra no day trade, ele vai começar a estudar. E aí esse é um investidor que já começa a investir na bolsa. Então, nesse ponto ele fala, o que ele fala é muito certo. Eu sou menos contra agora porque o day trade é uma porta de entrada, cara. O brasileiro precisa investir na bolsa, o brasileiro precisa ter acesso a isso, entendeu? É cultural. Eu perguntou a pergunta, né? Não, aproveitando isso que você está falando, muita gente que não investe em fundo imobiliário porque a pessoa fala, não, uma cota é R$100, uma cota é R$80. Também tem fundo que tem cota de R$10, por exemplo. 10. E está valorizando nos últimos tempos. Do Macau, o FOF do Macau é 7,50. Só que aí eu queria saber o que a cota de um fundo pode dizer sobre o fundo. Tipo, tem a ver o fundo tem uma cota de R$10, ele não deve ser tão bom quanto o fundo que tem a cota de 100. Não, geralmente o pessoal faz isso e já teve splits. Né? Você pega, por exemplo, o ISA, o Actium 11, o ICT11, a cota era 1.000 e foi para 100. E provavelmente pode ser que ele venha para 10, sei lá. Mas qual que é o ponto? Isso melhora a liquidez, melhora o book de liquidez e aumenta a pulverização, aumenta o acesso. Então você aumenta a pulverização, a base de cotistas, entendeu? Então isso daí melhora. Você se é a 10 ou se é a 100, muda nada. Eu particularmente gosto muito de emissão, eu gosto muito de fundos a R$10. Gosto bastante. Eu acho que assim, você consegue pulverizar mais, você acessa aquele pequeno investidor, mas cara, beleza, hoje eu estou na parte de assessoria de investimentos, cara, meu ticket médio, sei lá, dos clientes é R$12 milhões, na média mais ou menos dos meus clientes. Se é 10 ou se é 100, não muda, mas lá atrás, quando eu via isso, não tinha cota 10, era só 100. Se tivesse a 10 seria melhor. A gente está tipo na terceira geração, né? Porque primeiro era tudo na casa dos 1.000. Era isso. Aí desceu agora para os 100. Eu acredito que a gente vai caminhar para os 10. Tem um outro que desce, né? Que desdobra para 10. Vários já nascem a 10. Fiagro, vários nasceram a 10 também. E além dos pontos que ele mencionou de acessibilidade e liquidez, tem uma coisa que eu acho bacana que é importante para o psicológico do investidor, é que assim, todo investidor tem aquilo na cabeça, putz, pensando na cota 100. Quando que eu vou ter R$100 de rendimento para eu poder reinvestir só o rendimento e comprar uma cota? É um ponto importante psicológico isso. E quando você tem a cota 10, tudo bem que isso não muda o quanto que você vai ter que investir no total. Mas muda a quantidade de cotas que você compra. Você consegue comprar mais rápido. Dá a impressão de que você... A primeira cota eu já compro mais rápido porque eu tenho que juntar 10 e não 100. Isso não vai mudar no resultado porque fundo imobiliário é proporcional. Então, se um fundo paga 7 centavos e é uma base 10, o outro paga 70 e é uma base 100, os dois pagam proporcionalmente a mesma coisa. Que inclusive muita gente confunde isso, né? Olha uma base 10 e fala, mas só 7 centavos, paga nada, mas tem que fazer essa comparação. Mas no psicológico, você tem esse acesso, essa possibilidade de reinvestir mais rápido. Então não fica aquele trocadinho tanto tempo parado na conta. E eu acho que isso é importante para o pequeno investidor conseguir sentir os rendimentos dele reinvestindo, crescendo e o patrimônio, obviamente, crescendo também. Então, também sou um defensor da base 10. Você começa a mexer com uma memória afetiva do investidor. O Buffett fala muito isso. Ele fala assim, cara, eu adoro a ação que faz split. Por quê? Na cabeça do investidor, o que ele vai falar? Magazine Luiza, por exemplo. Porra, já valeu 80 essa ação. Depois ela fez split, sei lá, tá, R$6, R$7. Nas cabeças do investidor ele fala, pô, já valeu 80. Então se um dia estiver chegando perto, ele fala, pô, já chegou a 80. Então é uma memória emocional, assim, você entendeu? Então quando tem split mais baixo, eu adoro, cara. Entendeu? Porque você entra nessa memória do investidor
E outra, é o que ele falou, puta, eu juntar sem comprar umas cotinhas aqui é muito mais fácil na base 10. Então, pô, na base 100, você precisa ter, sei lá, pensar num FIA 0,7, para juntar 100 reais você precisa ter o quê? 15 mil? Por aí, né? 15 mil. Na base 10, talvez sejam os mesmos, você já comprar mais cota. Você vai comprar o que ele fosse, comprar a primeira cota primeiro. Então, cara, muito melhor, entendeu? Eu gosto muito mais da base 10. Assim. Eu acho que a base 1 canibaliza muito, acho que a base 1 não, mas a base 10, cara, é redondo. Eu gosto muito desse número. E a 10 é fechado, né? Um número meio. Como eu falo, esqueci o que eu falo. Ele fica mais. Cataclismo, não, como é que Cabalístico. Cabalístico. É 10 reais, entendeu? Tá ali, ó. Agora, afunilando mais os temas aqui, teve uns imbróglios aí agora do HCTR11, que teve uma queda de mais de 20% nesse ano, né? Aí teve tudo aquilo da feirinha da madrugada e exposição cruzada. Eu queria que vocês explicassem um pouco o que aconteceu, assim, vocês analisando os relatórios, né, sabendo um pouco mais e, enfim, isso. Bom, não, vou deixar com ele, porque o pessoal da ação já se pronunciou, eu vou só complementar aqui. Não, assim, vamos por partes, né? O que aconteceu em termos de comunicados, fatos relevantes, relatórios aí nessas últimas semanas? Nada. Não saiu nada nesse sentido, não saiu nenhum fato relevante negativo, o relatório gerencial não apresentou nada nesse calibre de negativo, então, para essa queda, que chegou até 20%, se não me engano, já recuperou bastante, mas enfim, caiu uns 20% em determinado período, não aconteceu nada. Só que o que é o negócio? É o que a gente também vem falando lá na Suno já tem, sei lá, um ano, mais de um ano talvez. Esses fundos mais high yield, eles são bem mais complexos. Até fica aqui de dica das pessoas que estão começando, esses fundos são bem mais complexos, loteamento, multipropriedade é mais complexo. Então, esses fundos, eles deveriam ter uma quantidade de informações bem maiores para o investidor. O que a gente cobra lá é um relatório de risco. Então, você tem várias operações, são operações bem longe do acesso. Por exemplo, eu posso ir aqui do lado, vou no shopping, é um fundo imobiliário, eu sei exatamente o que tem lá. Bom, mas vai ver lá um loteamento, uma multipropriedade no interior. Não é tão fácil o acesso para você entender. Esse é um ponto. A forma como eles operam também é diferente do que uma pessoa está acostumada com o escritório, tem um inquilino, pronto, acabou. E a gente cobra esse relatório de risco, mas não existe. Um ou outro já começou a fazer alguma coisa, então é muito mais difícil. O HCTR, especificamente, ele é um fundo que, quando ele começou, ele tinha essa tese de loteamento, multipropriedade, e era mais ou menos isso, investindo em CRI. Conforme ele foi crescendo, e ele foi um dos fundos que, se não foi o que mais cresceu em termos de velocidade em pouco tempo, ele foi expandindo o escopo dele. Só que aí ele foi adicionando outros tipos de ativos. Então ele era só CRI, ele começou a colocar outros FIIs lá dentro, só que se você olhar o FII, na verdade é equity que está lá dentro. Então tá FII ali, mas essencialmente é um equity. Né? Agora ele está exposto ao empreendimento via CRI e também via equity. E em alguns casos, no mesmo empreendimento pelas duas pontas. Isso seria o risco cruzado que você mencionou. Então aquilo que já era complexo fica muito mais complexo. Aí saíram algumas notícias recente também já de algum tempo atrás, essa questão da feira da madrugada, de problemas ali, ou de questões judiciais, e tudo isso acaba refletindo no fundo, pelo menos em questão de imagem. Em termos de performance, em termos de fato relevante, de novo, não aconteceu nada ainda. Se sair alguma coisa, aí a gente consegue falar. Só que o mercado começou a ter mais atenção sobre o que é esse tipo de fundo, qual é a implicação disso, quanto que é o risco, o que pode dar de problema, porque a exposição nesse empreendimento e alguns outros é maior, e daí o mercado começou a reagir. Aí eu acredito que foi essa reação, tô entendendo o que é esse fundo agora, que causou já um barulho no mercado, além de outros players, outras pessoas comentando sobre o assunto. Então, resumindo, o que aconteceu de fato? Por enquanto, nada com o fundo. Continua pagando, ele até soltou um relatório gerencial falando que está, a princípio, tudo normal, tudo ok, como esperar, mas não aconteceu nada. Só que a gente sempre traz essa atenção de que é complexo, é mais arriscado, ele não paga mais de 1% ao mês à toa, é arriscado, existem riscos cruzados e a gente cobra esse relatório de risco para trazer mais informação. Agora, roubando uma frase do professor Baroni, ele mesmo fala, não tem como eu precificar perfeitamente um ativo se eu não consigo ter um relatório de risco, eu não sei o que está acontecendo lá na obra. E se você olhar o portfólio de um fundo aí que tem bilhões de patrimônio, tem muita coisa lá dentro.
Eu não consigo precificar alguma coisa precisamente sem ter um relatório de risco. Consigo olhar empreendimento por empreendimento, o que está indo, o que está recebendo direito, o que está faltando, o que está sinalzinho vermelho, verde. Então, torna algo muito mais complexo, muito mais complexo. E daí o mercado, não sei, aí é a parte que é a especulação. O mercado parece que notou alguma coisa ou se desesperou e começou a vender. Outros fundos da mesma gestão caíram bem também nessa. Aí espelha em outras coisas também. Eu falei, a gestão. Aí a gestão ficou um pouco duvidosa. A falta de pronunciamento, eu acho, da gestão também, né, acabou ficando um pouco ali aquém. E aí o mercado vai lá e sente dentro. É uma coisa que eu sempre falo, já falei para o gestor também. Quando você tem um cenário, não interessa se é potencialmente positivo ou não, mas o investidor não sabe, não tem a menor ideia, e você não fala nada, você dá abertura para o cara pensar o que ele quiser. Se for um problema desse tamanho, ele pode pensar que é o apocalipse ali, vai explodir, o fundo vai zerar a renda. Por quê? Porque ele não tem informação, ele não sabe. Mesmo que seja para o gestor aparecer e dar uma notícia negativa, ele consegue ajustar a expectativa. Talvez o cotista, e eu não estou falando especificamente do HCTR, mas talvez o cotista fale, putz, é ruim, mas não é tão ruim que não pensar. Então eu consigo calibrar melhor o que eu vou fazer. Se eu fico, se eu vendo, se eu compro mais. Só que quando você não fala nada, então quando você peca muito na comunicação, você só vai tomar porrada. Dificilmente alguém vai pensar, não tem informação nenhuma. Pode ser um apocalipse, vou comprar mais. É difícil ter esse raciocínio. Normalmente não sei o que está acontecendo, pode ser horrível, vou ficar de fora. No mínimo, não vou fazer nada, vou ficar aqui quieto. Então, eu sempre incentivo o gestor a sempre ser transparente, sempre comunicar. Não interessa se é notícia ruim, dê a notícia. Inclusive, eu já vi casos que o gestor foi elogiado por cotistas por ter essa transparência, mesmo trazendo notícia ruim para o cotista. Não, é melhor. É melhor. A expectativa ela precisa estar alinhada. Então, quando o cara entra no fundo, ele precisa saber no que ele está entrando. Não pode entrar pensando que ele vai investir em A, mas no fim do dia era B. Ou a estratégia muda de um lado para o outro. Tendo esse alinhamento, fica tudo mais tranquilo, para o bom, para o ruim. Então, muitas gestoras pecam nesse sentido, mas a gente tem também exemplos muito bons de gestoras que se comunicam muito bem. Inclusive, se você olhar, elas mesmas têm, os fundos delas têm uma reputação muito melhor. Um relatório gerencial bom. Justamente por conta da comunicação. Eu sempre falo assim, a gente como assessor de investimento que lida com pessoa física, cuida da pessoa física, eu sempre falo para todo assessor, você tem que estar muito mais próximo do teu cliente nos momentos ruins do que nos bons. Eu me aproximei muito mais dos meus clientes na pandemia, na greve dos caminhoneiros, quando saiu o áudio lá da família Batista com o Temer e tudo mais, do que nos momentos bons. Muito bom, tá tudo maravilhoso, cara. É igual você tá no boteco tomando uma cerveja, tá tudo ótimo. Na hora que dá merda, na hora que o bicho aperta, que você, na pandemia, cara, eu mandava e-mail pro meu gerente do Itaú e ele me respondia na semana seguinte. Na semana seguinte já fudeu tudo, o mercado caiu mais 20. Pra quem não quer que me responda na semana seguinte? Cara, quem te mandava áudio, eu ligava pra ele na hora. Cara, das 6 da manhã às 9 da noite, cara. Eu falei com todos os meus clientes naquela semana. Você tem que estar próximo, né? Você está na notícia ruim, nem que seja para acalmar o teu cliente, nem que seja para mandar uma cesta de café da manhã de chocolate para acalmar a ansiedade que o teu cliente está passando, que ele acha que vai morrer amanhã. Isso aconteceu, cara. Tem um meio de clientes lá que eu mandei, porque eu vi que o cara estava assim, entrando em depressão, ansiedade. E, cara, vou mandar um negócio para o cara dar uma acalmada, para saber que eu tô aqui, que eu tô olhando o patrimônio dele, que ele não precisa se desesperar. Eu tô aqui. Tá uma merda? Tá uma merda. Tá tudo caindo, tá tudo vermelho. Mas eu tô aqui. Ele tá ficando pobre. O problema é não ter alguém olhando, o problema é você sumir. Entendeu? O conforto de ter alguém ali é muito melhor. Então, essa transparência, principalmente nos momentos ruins, deveria ser o drive de qualquer gestor, entendeu? Então, foi por isso que caiu bastante, né? E os caras, não apareciam, só notificaram via fato relevante e coisa, nunca chamaram os investidores para uma lá, nunca. Então, ficou um pouco delicado, né? Então, aí o mercado vai lá e prioriza, cara. Vai lá e bate. Aí vai no ponto da gestão, localização e gestão. No caso de FII, gestão. Gestão daquela bobeada, né, que foi lá e não perdoa. Só para fechar esse assunto do HCTR, tem um ponto que também não tem nada a ver com esse negócio de risco cruzado, quer dizer, pode ter alguma coisa relacionada, mas que teve um fatalmente de emissão. Então eles pretendiam fazer uma emissão pública, nunca fizeram, seria a primeira pública. E com custo bem elevado. Então assim, não é tipo... ia ser 400, né? Ia ser 400, 3 e pouco de taxa lá. E não é diretamente isso que a gente estava falando de questão de risco cruzado ou problema com o circuito das compras lá, mas também pode ser um fato relevante que não deixou muita gente feliz. Na verdade, não deixou muita gente feliz, né? Isso a gente consegue ver por as pessoas se expressando em rede social, mas pode ser também um influenciador em termos de volatilidade.
Então, eu vou encerrar agora, mas já que você falou isso, eu vou ter que puxar uma outra questão, que inclusive estava aqui, só que eu não ia perguntar. Exatamente sobre taxa, porque tem a oferta restrita, tem a oferta pública. Na restrita ela é mais barata e na pública ela acaba ficando mais cara. E aí teve uma emissão do VGIP 11, né? Que acabou saindo mais cara na restrita do que na pública. Por que isso acontece e como que são essas taxas? Quais são essas taxas? Como que o valor chega até o bolso do cotista, por exemplo? Enfim. Tá. Um exercício que eu sempre recomendo para as pessoas fazerem para entender esse negócio de taxa é pega um prospecto de emissão, isso vai ser sempre oferta pública, procura lá no índice e vai ter uma parte de custos. Nessa parte tem uma tabela listado todos os custos que compõem aquela taxa. E você consegue ver direitinho. Normalmente há uns 10 tipos de custo lá, você consegue ver quanto é para cada um, quanto que aquilo representa do total que vai ser captado. E existem algumas taxas que são fixas, tipo B3, CVM, tem que ter. Não interessa se é restrito, se é pública. Mas aí tem uma que é um grande componente que normalmente é o maior, independente se é uma pública ou uma restrita, que é a parte de distribuição. A parte de distribuição, ela pode ser negociada entre gestor, administrador e quem for o coordenador da oferta. Então essa é a parte que às vezes pode ser alta, às vezes pode ser baixa, vai depender do fundo da oferta, tem várias coisas que podem influenciar ali. Então eu não consigo te falar exatamente, essa foi por esse motivo, ou outra foi por outro motivo. Geralmente a distribuição. Quem carece é a distribuição. A restrita ela tende a ser mais barata porque ela é mais curta, ela exige menos documentações. Muitas vezes, por ser já restrita, é um fundo que tem uma base também forte, que consegue absorver sem precisar fazer uma distribuição no mercado. Como era o HCTR antes. Então estava com tanto desconto que o fee de distribuição era zero. Porque o fundo estava, sei lá, 140, a emissão vinha a 110. Qual que é o louco que não vai comprar 110 e o fundo está 140? Entendeu? Então ele era exatamente isso, ele não tinha essa taxa de distribuição, era zero. Então isso aí deixava mais barato. No geral, a oferta pública é mais cara, assim, se você olhar realmente o que anda acontecendo, é lá perto de 3%. No geral, a oferta restrita é mais barata, alguma coisa por volta de 1%. E isso é genericamente falando, porque como você já viu e dá para ver, tem oferta restrita que sai com mais de 3% de taxa, já teve oferta pública que sai lá com 1% de taxa. Então não é uma regra de que sempre vai ser dessa forma, mas a tendência é que pública é mais cara por conta de exigir mais documentação, exigir mais trabalho de distribuição, de estruturação, e a restrita ela tende a ser mais barata por não exigir essa série de coisas. Tanto é que tem fundo que consegue fazer emissão com taxa de 0,2%, por exemplo. Então é muito caso a caso e também tem muito em termos de o quanto aquele fundo consegue se distribuir sozinho. Então se eu for olhar Fiagro, por exemplo, que é um produto novo, ele não se distribui sozinho, ninguém sabe o que é isso, então exige mais. Se for olhar as taxas, é tudo de 4 para cima, com algumas às vezes chegando ali em 5. Bom, 5, imagina, você compra ali, você investe R$100, automaticamente R$5 daquilo ali evaporou. Então você comprou um patrimônio de 95, que 5 é a taxa. Então, quanto mais alta essa taxa, pior é, porque você essencialmente está pagando já mais caro por uma cota que não vale aquilo tudo. Quanto mais barato, por outro lado, mais interessante. Só que existem essas várias minúcias aí que influenciam no preço. Então aí realmente é caso a caso. E também o mercado, o cenário do mercado também influencia. Certo. Então, é isso. Mais algum ponto que vocês... Foi o que eu até te mandei no áudio, né? Então, o custo de distribuição é mais caro, né? Você imagina você ter que remunerar... Vou falar no meu caso como assessor, por exemplo. Você está recebendo o primeiro Fiagro. O primeiro Fiagro foi o Isaac, né? O público era. O primeiro veio restrito, que é o GCRA, mas o primeiro público mesmo. Isso, foi da Isaac. Você tem que remunerar a ponta do assessor, que vai ter que falar com todos os clientes, vai ter que explicar coisa. Então o cara vai trabalhar para fazer aquela distribuição. Né? Então a taxa, a comissão de distribuição é mais alta justamente porque trabalhar. No HCTR era zero, porque o fundo se distribuía sozinho. Então uma grande parcela é distribuição de fato, a taxa de distribuição. Tem mais algum ponto? Não, para mim é isso. Então, muito obrigado pessoal que acompanhou aí por vídeo, por áudio o nosso primeiro Mercado de Alta. Agradeço a presença de vocês, Marcos, Rodrigo, pelo não precisar até aqui, às 6 da tarde em São Paulo, até aqui tem que agradecer. Não, é sempre bom falar sobre esse assunto, a gente gosta. É gostoso, cara, eu gosto muito. Muito obrigado, até uma próxima.